O que você acha que são os erros mais comuns das pessoas que querem ser convidadas para um podcast, mas nunca são, hein? Olha só, acho que o maior erro, a gente começa já pela história. Se você não tem um Instagram que você esteja falando, que tá ali, cara, já foi. Cara, esquece. A outra, às vezes as pessoas querem, elas chegam no auge, às vezes, de uma arrogância de, financeiramente eu tenho dinheiro e eu quero pagar. Também não é assim. Geralmente, os podcasts que têm uma longevidade, eu tenho um cuidado muito grande. Então, eu falei para você que, eu vou escolher um assunto ou eu posso escolher pessoas que são referências na sua área. Então, assim, eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que, para elas começarem a ter essa porta aberta, e foi o que eu falei para você antes da gente começar, quando eu fui lá para o Pod People para ser entrevistado, é isso, é você ter constância no seu trabalho, ter visibilidade, para daí você chegar a entrar. É a história de que se você quer borboletas dentro do seu jardim, cuida do seu jardim, deixa ele bonitinho que a borboleta vai vir. Então, assim, se você cuida muito bem das suas redes sociais, você vai ter essa oportunidade, as pessoas vão lhe ver. Então, começa tudo do jeito que você se comporta nas redes sociais. Isso é importante para a vida, né? Nossa carreira hoje, ela é um pouco do que a gente mostra, sim, é um pouco do que a gente faz nos bastidores e isso aí tudo possibilita as grandes portas. Hoje eu falava isso, na verdade, com uma colaboradora naquelas reuniões de feedback, falei, olha, você tem que estar preparada para as oportunidades, porque para você ganhar mais tem oportunidade, para você crescer na carreira tem oportunidade, mas se você não se preparar na sua atual condição, vai chegar a oportunidade e você não vai estar pronta. Olha, outra coisa, mais uma vez batendo no seu curso de oratória e gravação de vídeo. Até o LinkedIn tem vídeo lá. Então, na hora de decisões, hoje em dia, você pode ter o currículo no papel, mas hoje as pessoas tomam decisões de contratação ou não pelo LinkedIn. Sim. E quando chega no LinkedIn, não é só o que você escreve no LinkedIn, o que falam de você. Os vídeos também são importantes. Então, se você está numa área onde você é um expert naquela área e você tem vídeo no LinkedIn falando sobre aquele assunto, você vai estar muito mais bem visto. Então, assim, ter uma boa comunicação, uma boa oratória, ela vai abrir portas para o seu futuro. Para o que você quiser. O marketing, né? Quando a gente fala de marketing, eu acredito que sempre é uma poupança. Você investe em marketing, é uma poupança. Você ganha ali, naquele momento, ganha visibilidade, ganha clientes, serviços, e você está gerenciando uma poupança que, quando você quiser, você vai usar para a finalidade que a sua vida tiver no momento. Uhum. Eu costumo até dizer para algumas pessoas que falam, que ficam pensando se vão ser políticos, eu falei, você não sabe? Faz marketing. Que se for para você ser político, tá pronto. Você não vai começar o aquecimento do zero. Isso é muito importante. E é a comunicação que a gente vê hoje. Eu tenho um aluno de oratória que tem 20 anos de carreira que não tem coragem de falar sobre si. Que não tem coragem. E um dos exercícios no treinamento é fale sobre si. A pessoa nunca falou. Eu tenho 20 anos de carreira, eu sou boa nisso, pela dificuldade das pessoas que elas têm de entender quem elas são. E aí é uma coisa muito pessoal que precisa ser desbloqueada, além das outras infinidades de coisas que quem participa do treinamento de oratória. Mas eu tenho uma que é comprovadamente, a ciência comprova, porque o nosso treinamento, toda a base é neurociência. Sim. Todos nós nascemos comunicativos. Nascemos igual a minha filha Helena, distribuindo sorrisos e beijos e oi para todo mundo. Ela é estimulada, nasceu num ambiente de muita comunicação, mas ela é hiperestimulada, posso dizer assim. Por exemplo, meu marido deu um microfone e eu não imaginei que ela ia amar um microfone com uma caixinha. Então, ela pega o microfone e fica lá, brincando de falar e me vê falando. Então, ela é hiperestimulada, todo mundo nasceu assim. Sim. Só que vai chegando, né, os traumas da vida, da primeira infância, segunda infância, vem a adolescência e a pessoa acha que o modelo que ela aprendeu a falar serve para a carreira. Não serve. Não tem nada a ver, o jogo é outro, né? O jogo é outro. Então, quando a pessoa tem esse entendimento de que a comunicação dela vai fazer diferença para a vida profissional, aí que ela começa a procurar um treinamento de oratória. Uhum. As pessoas, às vezes, vêm gravar podcast aqui para se desenvolver o hábito, a habilidade de falar também. E eu acho que é um excelente treinamento, né? Porque depois você gravar 20 podcasts, pronto, acabou. Não, e eu vejo muito isso, né? Quando eu comecei a gravar o meu podcast, o Jeff Podcast, eu comecei trazendo amigos. E assim, eu tinha toda certeza que eles não iam ser bons.
não iam ser bons, porque eu tinha um parâmetro do que era bom. Mas eu tinha certeza absoluta que depois de fazer vários dele, eu ia começar a melhorar. Então, assim, as pessoas esquecem que, como tudo fez na vida delas, né? Elas não chegaram, elas não pularam da adolescência para entrar numa faculdade de uma hora para outra. Elas tiveram que fazer 5ª série, 6ª série, 7ª série, 1º ano, 3º ano. Então, assim, isso daí foi um acúmulo de conhecimentos. Então, as pessoas têm que entender. Se você quer melhorar realmente a sua oratória, você tem que treinar, você tem que fazer. E o podcast, eu vi as duas coisas. Eu vi a possibilidade de melhorar a minha oratória, tá? Então, assim, eu cheguei a fazer fono, eu cheguei a fazer aula de canto, eu vim trazendo coisas a mais. Por quê? Porque eu entendia que a todo momento eu precisava melhorar para as pessoas que estavam me assistindo. Sim. E eu entendia que fazendo o meu podcast, ele trazia algo a mais, que era a autoridade. Sim. E aí eu quero ver agora esse podcast. Pode colocar onde depois, o primeiro e Sim, último? Porque sim, agora o senhor está graduado em podcast depois de 4 anos, né? Eu acho que já tem uma graduação, já pode ganhar um certificado de graduação e faz o antes e depois. Sim, com certeza. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É tipo isso. Exatamente. Né? Agora, quando você é convidado para participar de um podcast, o que o senhor faz para se preparar? E já pode ser uma dica. Eu vou também contar aqui o que as pessoas podem fazer de se preparar para participar de um podcast. Nada de acordar, escovar o dente e sair correndo pro podcast, não, né, Nilson? Pelo amor de Tem Deus. que se preparar. Então, eu vou falar a parte de entrou no podcast, porque o que você vai falar eu acho que é muito mais importante do que eu tenho para trazer. Mas vamos lá. Você foi convidado para o podcast, por favor, tenha educação, veja quem é o host, a história da pessoa, entenda muito bem sobre quem vai te entrevistar e sobre o programa. Então, assim, cara, você vai para um podcast que ele fala sobre saúde, vou falar sobre saúde. Não seja o chato de querer levar o podcast para um outro lado, porque, assim, lógico, eu e você, a gente fala sobre muitos assuntos. Então, assim, eu já fui convidado para podcast para falar sobre saúde plena, ponto. Mas eu tive podcast para falar sobre o meu livro. Cara, como é que foi escrever um livro, e já leva para um outro. Já tive podcast que eu fui falar como mentor. Então, cara, como é que é ser mentor para médico? Então, assim, você entende que a gente tem que estar muito bem preparado porque nós temos várias facetas. Então, você tem que entender qual é a faceta que ele quer te ver ali. Então, educadamente veja qual é a proposta do podcast. De preferência, no Jeff Podcast eu faço isso, eu mando as perguntas primeiro. Se não te mandarem, fala assim, você tem as perguntas que vamos fazer? Porque você prepara melhor. Isso aí tira até a insegurança, isso te deixa mais tranquilo. E às vezes, se você quiser, tem pessoas que gostam muito de dar dados, né? Então, assim, não, porque nos Estados Unidos não sei quantas mil pessoas têm tal doença, ou no Brasil tantas pessoas sofrem disso. Então, assim, peça, porque isso te tranquiliza mais. Você vai trazendo. Mas entenda que o começo ali do podcast sempre é mais difícil, né? Quando a gente é entrevistado. E depois a coisa vai ficando fluido. Porque você vai começando a entender que a gente está aqui com várias luzes, com câmeras, mas vai ter um momento que, cara, a sensação é que eu estou batendo papo contigo aqui e a gente não se importa mais com o que está tendo no cenário. E aí eu queria saber de você. Antes de dar esse passo, o que a gente faz? Antes de dar esse passo, você já falou que é conhecer a pessoa, para não parecer, às vezes, não falar nem o nome da pessoa, não falar o nome do podcast e se preparar. Agora, se você é convidado para dar entrevista num podcast, eu acho que o primeiro passo realmente é fazer o seu dever de casa e estudar o conteúdo que você vai falar. Eu costumo falar em mentorias e treinamentos que o nosso cérebro ele é incrível nisso, porque você ensaia uma vez as suas falas, porque você, quando for pronunciar de novo, o seu cérebro já separou as melhores palavras, as melhores expressões para que você possa realmente no valendo. E tem uma coisa na neurociência interessante, nosso cérebro não sabe o que é real. Imagina, você está ensaiando ali para responder o podcast, para o seu cérebro já aconteceu. Isso é tão real que quando você vê um filme de triste,
você chora, né? Chora? Então, porque o seu cérebro não sabe que é real. Então, se você ensaiar as suas falas, é como se já tivesse acontecido. Quando você for fazer o podcast, já aconteceu, você já vai estar mais tranquilo, você está preparado. Aí você tem a sensação que você está preparado. Na verdade, é porque você já ensaiou mentalmente as respostas, para você ter uma performance legal. E aí, pensar no marketing pessoal, em como você vai ser visto, por quê? Porque nós somos aquilo, um conjunto de signos que a gente mostra para as pessoas. Então, pensar no tom da roupa, pensar assim no estilo que você vai usar, porque é como as pessoas vão te ver. Eu, por exemplo, não sigo essa vibe roqueira, né, gente? Agora, imagina, eu apareço no podcast toda roqueira, com de preto, de corrente e tal. Não combina com o meu estilo de marketing. Aliás, por falar nisso, eu não sei onde eu deixei meu blazer. Esse blazer aqui é emprestado da minha assistente. Ficou ótimo, Carolina. Obrigada. Ainda bem que você anda de blazer, combinando com a minha paleta. E sabe uma coisa que você estava falando que eu achei interessante? Eu estava lembrando, assistindo, agora, o Vício lá de casa, da minha esposa, da minha filha, BBB. E aí, falando sobre comunicação, essa história de você passar antes. Então, tem um amazonense, o Brígido, que tem um corte, uma menina falando assim, Brígido, Brigitte. Aí o cara, é Brígido? Ele falou, é Brígido. Então, às vezes, se você já se preparou, uma palavra que você quer usar, pode ser que você empaque nela. Aí você tem duas opções. Ou você treinar bem para falar ela toda, ou você muda de palavra. É isso mesmo. Bota alguma coisa que seja parecida, mas o quão interessante é antes você já se treinar. Porque o já se treinar, quer dizer, quando você chegar lá, você vai estar preparado, você vai estar falando de uma forma mais fluida, você não vai errar as palavras que sejam importantes. Porque às vezes, como você falou, se você tem que ir lá revisitar aquele assunto sobre o qual você vai falar. Então, vamos dizer, quando eu fui para a Ana Beatriz, que ela me chamou, ela veio falar queria que eu falasse sobre câncer de boca e vape, o uso de vape dando câncer de boca. Então, eu vim trazer números, eu vim trazer dados, eu vim trazer artigos. Então, assim, qual é a tarefa de casa? Putz, eu tive que trazer tudo que tivesse mais novo para poder sentar e ter tranquilidade para falar sobre o assunto. Afinal, né? Era um podcast. Exatamente. Mas a gente faz esse dever de casa nas pequenas coisas. E é assim que a gente vai crescendo. A gente faz nas pequenas coisas, porque quando chegar nas grandes, igual no podcast da Ana Beatriz, já parece normal, um comportamento normal. Sim. Essa técnica de ensaiar a fala funciona também para palestras. Eu costumo dizer que não tem nenhum treinamento, nenhuma palestra minha que eu já não tenha verbalizado algo que eu disse ali. E aí, o que acontece? Como é que funciona o meu processo de ensaiar? Eu nunca li sobre isso. Isso é uma prática bem doida que funciona para mim. Você tem uma experiência, para experiências que eu passo sobre a Helena, sobre maternidade. Cai a ficha, eu falei, nossa, aconteceu isso. Aí eu começo a ensaiar com uma palestra. Gente, a minha filha Helena... E aí, quando eu monto a palestra, que eu preciso escolher pontos pessoais para compartilhar, eu já tenho mapeado. Tem aquela cena lá da Helena, tem aquela cena lá. Muito raramente eu falo alguma coisa que eu compartilho coisas pessoais que eu já não ensaiei sozinha. Aí ensaio tomando banho, ensaio no carro, ensaio sozinha na minha sala. Isso é uma técnica muito boa, porque sai como se você já tivesse feito um roteiro, né? Fora isso, né, o que fazer para se preparar, na verdade, aí já é o podcast, realmente eu acho que respeitar o rito, o conteúdo do podcast, ter empatia com as pessoas. Por favor, né? Ter empatia com o sorriso, né? Como você falou, não acorde e vá correndo, que você vai chegar com a cara inchada e você dá uma impressão ruim, né? Isso, tudo isso. E no final, ter essa vontade realmente de compartilhar o que você sabe. Eu tenho aprendido com pessoas mais velhas, assim, apesar de mais velha, né? Mas é um jovem médico. Ontem mesmo, no nosso café, uma pessoa falou para mim, sabe qual é o segredo desse grupo ali, de um grupo que ela frequenta? O que funcionou para mim? É quanto mais eu sirvo, mais eu sou servida. Exatamente. Gente, ela falou isso e eu falei, eu sei disso. E eu não sei por que eu não fiz isso. Eu falei para ela. Nesse grupo eu participava, eu falei, você sabe que eu sei disso, eu acho que é a lei natural da vida para mim. Quanto mais eu sirvo, mais eu recebo isso. E aí eu vou voltar para aquele grupo lá de network e vou fazer isso. E eu tenho uma máxima. Ano passado aconteceu algumas coisas que eu trouxe isso para o coração. Que é, ganha quem serve primeiro. Ganha quem serve primeiro, porque ajude as pessoas. Você vai ter duas opções, tá? Você sempre vai ganhar quando você ajuda uma pessoa. Pode ser que ela mesma lhe dê de volta, lhe presenteie, ou senão o universo vai te dar coisas boas. Então, quando você serve primeiro, você sempre vai ganhar.
Entendeu? Então, eu vejo muito desse tom. Mas eu só queria trazer uma coisa interessante para as pessoas e engraçada. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu tenho um público rigorosíssimo, que é minha esposa e minha filha, tá? Então, eu faço a aula, boto na TV lá de casa e aí eu vou cronometrando tempo. Pessoal, por favor, não tem coisa mais chata. Mais chato do que atrasar para começar alguma coisa é a pessoa que começa e ela estoura o tempo dela em cima do palco. Horrível, super deselegante. Entendeu? Super deselegante. Então, assim, o que eu faço? Então, eu cronometro, apresento para minha esposa e para minha filha e espero assim, o que vocês acharam? Cara, elas acham muita coisa. Por favor, elas montam umas plaquinhas para elas, de 0 a 10, elas vão... Eu acho que é melhor, fica mais elegante. Mas eu vejo muito isso que você falou. É o se preparar. Respeitem as pessoas que estão lhe esperando. Então, essa história de que, cara, faça a tarefa de casa, cronometre seu tempo se você for dar uma palestra e você treine muito bem. Eu acho que a Helena está numa boa fase de perguntar que nota ela dá, porque ela só fala 10. Não sei, eu compartilhei um vídeo dessa fase dela. Eu falei, Helena, tirou foto. Que nota você dá? Ela, 10. E para mamãe, 10. Então, uma fase boa. Mas você sabe que no Connect, lá que eu palestrei, o pessoal ficava me dando tempo lá e eu fiquei tão empolgado com o conteúdo ali que aí teve uma hora que apareceu 15 minutos, né? E aí eu achava que eu só tinha falado 15 minutos. Na verdade, só faltava 15 minutos. Uma coisa assim, eu comentei lá na hora. Eu falei, nossa, ela tá mostrando o tempo aqui, a minha cabeça tá pensando o contrário. Aí deu uma acelerada lá, mas foi muito legal. E olha que coisa interessante. No Conex ano passado, Hélida, a tua palestra foi a palestra mais esperada do dia e foi a palestra mais comentada, porque de tudo, e a gente vai falar sobre profissionais de saúde, a grande maioria lá mais, a dor é a mesma, é a comunicação. Então, estava todo mundo esperando a tua palestra, cara, por mais que tenha falado sobre gestão, sobre consultório, aquela coisa toda, sobre IA, mas o que todo mundo que estava ali estava querendo, estava esperando? Era o que você ia falar sobre comunicação. Porque todo mundo sabe que no final de tudo, eu tenho que começar por um local, que é na comunicação. Você já viu aqueles memes que alguns médicos estão fazendo, que eles sentam assim no consultório, e aí parece a letra lá, nossa, depois de fazer 2 especializações, não sei o que, ainda tem que gravar vídeo. Tem que gravar vídeo. Isso influencia, agora falando na parte prática, a questão de vídeo. Hoje eu já faço assim, eu não seleciono nenhum profissional de nenhum tipo de serviço e também médico se eu não gostar do Instagram. Exatamente. E funciona isso para minha mãe de 60 anos. Agora minha mãe acha, antigamente era só Google ou Facebook. Agora ela acha o nome, olha lá no Instagram. E teve uma vez que ela falou assim para mim, nossa, esse médico é esquisito. Ele não posta nada no Instagram. Eu falei, uau, uma senhora de 62 anos já achando isso. E é real. Então, isso influencia, sim, no preço que você cobra, junto com a entrega. A gente está falando isso de entrega. Eu vou entrar num ponto que não era nosso assunto, mas é sobre marketing. Marketing, a gente sabe que qualquer coisa para se consolidar, qualquer empresa e profissionais liberais, você que é médico, você que é fisioterapeuta, dentista, você precisa de 10 anos de maturação. Então, você vai começar a sentar o bumbumzinho ali no teu consultório e vai demorar 10 anos. Então, é um aumento aritmético. O que é que consegue extrapolar isso tudo? É o marketing digital. Com 2 anos muito bem trabalhados, eu vi muitos alunos meus passando, cara, na frente e passava o carro assim, sabe? Em cima de profissionais muito mais antigos. Por quê? Porque ele sabia falar, ele sabia se comunicar, ele sabia se posicionar. Ele criou uma autoridade, e é o que você está falando. Se a gente vai viajar, o hotel, a gente olha no celular. Se a gente vai viajar, a gente define restaurante pelo celular. Então, assim, por que as pessoas acham realmente que na hora de procurar um médico, um advogado, as pessoas simplesmente falam, não, eu só vou ver o que falar, ou vou ver o que a minha amiga... Eu posso te indicar um médico, algum amigo especialista. Eu tenho certeza absoluta que você vai levar em consideração o que eu falei, mas você vai para o Instagram dele.
Vai. E você já vai com uma pré-definição, um pré-conceito, literalmente, na raiz da palavra, daquilo que você viu. Isso é interessante, isso funciona. Por isso, nós fazemos o dever de casa, viu, doutor Jefferson? A gente, no Estúdio Inspiração, a gente tem postado mais e eu vou criar um projeto só para esse aqui. Estou atrás de um social media fixo aqui, para ficar aqui, ó. Gravando trend, se jogando aqui, fique à vontade. Vai, vai ser 3 meses que essa cidade toda vai... uma hora vai vir, vai dizer, não aguento mais de tanto ouvir do Estúdio Inspiração, vou ter que ir lá gravar meu podcast, gravar meu vídeo. Isso é muito importante. Certeza. Agora, o que eu queria perguntar do senhor também é para o senhor dar uma dica definitiva para quem realmente quer usar o podcast como forma de posicionamento, para a pessoa se tornar referência no seu segmento, posicionamento de imagem, como é que ela pode utilizar o podcast, começando do zero? Vamos lá, se você está pensando em fazer um podcast, ou se você está na rede social e você tem a dificuldade que a gente estava falando aqui, de, poxa, cara, eu não gosto de sentar, de gravar. Simples, defina, venha gravar seu podcast. Quando você for gravar seu podcast, você tem que definir muito bem um nicho, sobre qual o assunto que você vai falar, sobre o assunto que você domina, esse é a melhor coisa. Se você está pensando em fazer um podcast porque você quer melhorar o seu consultório, o seu escritório, a sua empresa, porque CPF forte é CNPJ forte. Então, todo mundo compra as histórias, todo mundo compra a pessoa. Então, se você definiu muito bem sobre o que você vai falar, esse é o primeiro passo. Você vem e grava um podcast. Quando você grava um podcast, que seja ele de 30 minutos, de 45 minutos, de 1 hora, você vai fazer cortes desse podcast. Então, imagina que o podcast ele pode te ajudar até nisso. Ao invés de você ter que ficar parado para... Ai, cara, qual a ideia que eu tenho? O que eu vou falar? O que eu vou gravar aqui dentro do meu consultório, dentro do meu escritório? Não, o que você vai fazer simplesmente é muito fácil. Você define muito bem qual a estratégia, qual o assunto que você vai falar, se vai ser só você, se você vai trazer um convidado, e você vai simplesmente gravar. E nessa gravação você vai usar os cortes dele para alimentar as suas redes sociais. Eu acho que isso é uma grande dica, né, Hélida? Sim. A pessoa que vem para o Estúdio de Inspiração... Eu lembro que eu comecei o podcast exatamente por causa disso. Eu tinha essa... Cara, que trabalho grande. Toda hora eu tinha que ver qual o assunto, vídeo de 1 minuto. Toda hora eu ficava naquele desespero. De repente eu descobri que eu falei, poxa, se eu faço um podcast... Eu venho, sento aqui no Estúdio de Inspiração, faço um podcast de 1 hora, aí o problema já não é meu, o problema é do Douglas. O Douglas vai lá, vai fazer os cortes, ele vai se virar e aí depois ele vai entregar tudo bonitinho. Então, eu entendo que o podcast, ele vai te dar a autoridade no meio, tanto dos seus pares, né, dos seus parceiros, quanto dos seus clientes ou seus pacientes, e vai te ajudar muito mais no crescimento do teu digital. Porque ali você vai usar os cortes para as pessoas começarem a se conectar com você. E vou acrescentar, vai otimizar o tempo de agenda. Ninguém tem tempo hoje, é muito corrido. Então, eu sugiro que quem precisa, todo mundo precisa estar com o marketing em dia, separar 1 hora do mês, 2 horas do mês, em 2 momentos, vir gravar podcast, gravar os vídeos e pronto. E vai trabalhar e deixar o mês todo correndo, porque em 1 hora dá para fazer muito corte, dá para fazer trend. É uma forma de otimizar, sim, o próprio marketing. E aí eu vou além, tá, Hélida? Quando eu venho aqui para Inspiração, cara, você deixou seus problemas fora de casa, eu já tenho 1 hora que eu tenho uma responsabilidade junto com você. Então, assim, eu tô vindo para isso. Então, eu acordei pensando nisso, eu me vesti pensando nisso, eu vim para cá pensando nisso. E quando eu sento aqui, eu não estou preocupado. Mas eu tenho que pegar menino, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ir no mercado. Mas, pô, o meu paciente fulano. Não, eu deixei tudo pronto. Então, eu coloquei dentro da minha agenda ali. E quando eu gravo o Jeff Podcast, eu venho aqui, geralmente, o que eu faço? Eu gravo 2 podcasts. Então, trago 2 convidados, pãozinho de queijo, você já tem um café, já tem água, já tem tudo aqui para os meus convidados. Eu vou chegar aqui, eu vou sentar, gravo o primeiro, tiro a foto, aquela coisa toda, vem o segundo. Mas olha só, ao invés de eu estar preocupado toda hora do que fazer, eu já tenho a minha tarde, eu já tenho o meu horário, já está tudo na minha agenda, já está tudo organizado. O senhor falou isso? Eu falo senhor, gente, é um hábito de casa, viu, Sim, Jeff? não tem problema. Já te expliquei já estou acostumado. Isso, né? Já te expliquei isso, né? Eu aprendi a respeitar a autoridade. Né? Se eu entro no ônibus, o motorista para mim, o senhor vai para onde? Eu sou dessa.
Você falou sobre isso. Na verdade, é estabelecer frequência do ambiente. Então, acordar já programando a sua mente para isso realmente é muito melhor. Às vezes, eu tenho que gravar vídeo e eu não estou com a cabeça e eu não gravo. Hélida, você não grava vídeo mesmo tendo estúdio? Não, porque eu não estou com a mente preparada, não preparei meu psicológico para isso. Então, dedicar esse tempo para o marketing, que é um dos pilares essenciais de qualquer negócio, todo mundo vai ter que fazer. Tirar realmente 2 horas por mês, é por mês que a gente está falando, para vir gravar os seus conteúdos. E aí, o que tiver durante o mês que rolar de conteúdo para o marketing vai ser lucro. Você já tem um conteúdo programado. E é maravilhoso. Em novembro, por exemplo, eu precisava dar uma acelerada em alguns conteúdos de palestra, treinamento. Eu vim e gravei 20 vídeos. Gente, eu amava. Todo dia o vídeo lá pronto, legenda pronta. Ops, vou subir. Já estava maquiada, arrumada, bonita, tudo pronto. É realmente uma organização da sua agenda, essa possibilidade de você vir gravar os seus vídeos ou gravar podcast e deixar o mês redondo. Isso é muito bom. Outro toque que eu vou dar para as pessoas que estão assistindo a gente. Sabe aquela coisa, e eu digo por mim, tá? Então, cara, quando eu queria gravar no meu consultório, eu tinha que chamar o pessoal, chamar uma equipe. Aí, às vezes, o cara que era o filmmaker não podia naquele dia, em cima da hora ele atrasava, ele tinha algum problema. Ou, às vezes, até no dia mesmo, poxa, eu gravava junto ali meio com o meu consultório. Aí, o cara um paciente pedia para encaixar mais um paciente ali, porque ele tinha urgência. Então, assim, cara, tudo podia acontecer num dia. Quando você vem para o estúdio gravar, você só tem um tempo que você tem que organizar. É o seu. Então, para mim, ficou muito mais fácil, cara, entre em contato com sua inspiração, pô, tal dia, tal horário, tem, tudo bem, então tá bom, fecha para mim, o que eu vou fazer, cara, eu vou vir para cá, vou me arrumar bonitinho, cheirosinho também, sento aqui e faço meus vídeos. Eu não estou preocupado se o cara do filmmaker vai vir ou não vai vir, se algum paciente vai ligar porque eu tenho que atender mais nada. Então, assim, eu consigo organizar completamente o meu horário porque eu não preciso depender de ninguém. O estúdio está aqui, o estúdio está pronto, está esperando você no momento que você chega.